O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. E no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos o nascimento de João Batista, somos convidados a assimilar algumas posturas para o nosso perfil cristão. Geralmente, quando a gente vai abrir uma conta no Facebook, Instagram e qualquer outra coisa que tem na internet, a gente tem que criar um perfil. Ser cristão também tem um perfil. Quando a pessoa olhe para nós, identifica quem somos. Como cristão, nós devemos ter uma certa postura. E a solenidade de João Batista nos ajuda a ter essa postura, a ter este perfil cristão. Então, a primeira coisa que precisamos ter consciência é que o caráter de uma pessoa se fortalece na medida em que ela amadurece. Então a gente precisa ter um caráter cristão. E ter um caráter cristão significa ser honesto, ser justo, correto, bom, íntegro. Então tudo aquilo que é qualidade. Só que estas coisas a gente vai adquirindo na medida que a gente se abre a um processo de amadurecimento. Meu irmão, minha irmã, o melhor caminho para esse crescimento, para esse amadurecimento, é fazendo um caminho com Jesus. Quem quiser crescer de verdade, quem quiser amadurecer de verdade, se fortalecer o seu caráter, tem que fazer um caminho com Jesus. Paulo descobriu isso na vida dele. Por isso ele nos deixou esse grande testemunho de vida, para que nós também pudéssemos assimilar esta verdade. Ele dizia que a gente tem que adquirir os mesmos sentimentos de Jesus, que a gente tem que chegar à altura de Jesus. Então, ter os mesmos sentimentos de Jesus, chegar à altura de Jesus, significa amadurecimento, crescimento, evolução interior. Então, a exemplo de João Batista, para que esse processo de amadurecimento na nossa vida, de fortalecimento, aconteça, é fundamental estarmos atentos
algumas questões. Primeiro entre elas, Jó não pregou a si mesmo, mas diminuiu-se para quem se eleve seja o Messias. E isto implica, meu irmão, minha irmã, fazer crescer Jesus em nós. E para isso é necessário diminuir em nós o orgulho, a soberba, a arrogância, a autossuficiência e o egoísmo. Enquanto a gente não trabalhar estas coisas dentro de nós, nunca vamos deixar Jesus estar a mais na nossa vida. Nós vamos querer estar a mais do que Jesus. E aí, como é que a gente vai amadurecer? Como é que vamos crescer? Como é que vamos fortalecer o nosso caráter? Porque cada um de nós, infelizmente, nós temos estes aspectos negativos. Somos orgulhosos. Basta ver algumas coisas na tua própria vida, né? Somos orgulhosos, somos soberbos. De vez em quando a gente gosta de sentir mais do que os outros, melhor do que os outros, empinar o narizinho, né? Olhar as pessoas de cima para baixo, se julgar ser superior. Está no nosso humano. Não é vergonha a gente reconhecer estas fraquezas. Vergonha é a gente saber que tem isso e fingir que não tem. Isso que é vergonhoso. Agora, esta transparência, essa sinceridade nos ajuda realmente a dar um passo para a mudança, para a conversão. Todos nós temos essa fraqueza da autossuficiência, de achar que só a gente se basta, que a gente não precisa de ninguém. Tem alguns que são tão ousados que dizem que nem de Deus precisa. É uma barbaridade esse tipo de pensamento. Precisamos de todo mundo. Precisamos muito mais ainda de Deus na nossa vida. Então a gente precisa diminuir-se como pessoa para que Cristo apareça em nós. E para que Cristo apareça em nós, a gente precisa fazer este caminho de realmente deixar para trás, né, trabalhar dentro de nós estes aspectos negativos. Então começamos por aqui para a gente fazer então esse caminho de amadurecimento, de crescimento, para ter um caráter cristão realmente fortalecido. Segunda coisa muito importante que a gente precisa observar e se esforçar na nossa caminhada cristã. João era um homem íntegro, que vivia austeramente, porque sabia dispensar o que não era essencial para se concentrar no que é importante. Maturidade cristã, meu irmão, minha irmã, implica saber renunciar, fazer escolhas, dar prioridades. Sabe qual que é a nossa grande fraqueza na vida? Abraçar o mundo. Paulo falava que muitas coisas estão diante de nós, mas nem tudo nos convém. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa saber renunciar, a gente precisa saber escolher o que é melhor e a gente precisa dar prioridade para a nossa vida. Então uma outra coisa que João Batista nos ensina para que o nosso caráter cristão seja fortalecido: saber o que é bom e abrir mão daquilo que me leva para coisa ruim, acolher aquilo que me faz crescer, por mais que seja sacrifício, e abrir mão daquilo que talvez não me leva a lugar nenhum, não me constrói como pessoa, não me faz realmente ser mais humano. Porque a nossa tentação é deixar escapar aquilo que é bom, porque é difícil, porque é sacrifício, e a gente gosta de abraçar aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo, aquilo que não exige tanto de nós. Mas isso não nos leva a lugar nenhum. E a última coisa que a gente é convidado a prestar muita atenção para fazer esse caminho de amadurecimento,
de fortalecimento do nosso caráter, não só humano, mas acima de tudo caráter cristão, é um outro detalhe presente na vida de João Batista. João dedicou boa parte de sua vida ao silêncio no deserto. Aprender a silenciar o nosso interior, acalmar a nossa agitação interior, é o passo prioritário para o nosso crescimento. Enquanto a gente estiver agitado aqui dentro, que a gente tem muito barulho aqui dentro de nós, barulho que vem pelas nossas fraquezas humanas, barulho que vem por causa das nossas preocupações, das nossas frustrações, das nossas decepções, das nossas mágoas, de tanta coisa que já tem nos machucado na vida. Aquela coisa está que nem aquela sopa que a gente faz no caldeirão, que fica blá, 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 pulando. A gente precisa aprender a acalmar isso aqui dentro de nós. Fazer silêncio interior. E quando a gente começa a fazer este silêncio, a gente começa a prestar mais atenção na vida, nas coisas simples, em Deus, naquilo que Deus nos fala. Se a gente não começa a fazer silêncio interior, a gente não escuta nada, não percebe nada, não enxerga nada, e a vida passa e a gente não amadureceu. Continuaremos sendo aquela pessoa ingênua ou às vezes imatura. E Deus não quer isso para ninguém. Meu irmão, minha irmã, caráter fortalecido pelo amadurecimento, cujo caminho é realizado pela humildade, renúncia e o silêncio interior. Tudo isso que nós acabamos de escutar a partir desta página do Evangelho de hoje. Então que São João Batista interceda por nós para fazermos este caminho de amadurecimento do caráter cristão. Para você entender bem o que significa amadurecimento de caráter cristão, eu vou te dizer uma outra palavra que talvez você já esteja muito mais acostumado a escutar: vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.